E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um maquiando modelo. Então, vamos começar essa maquiagem? Já comecei ali higienizando o rosto dela com o tônico da Panvel, que vocês já estão enjoados de saber que eu uso esse tônico. Higienizei ali todo o rosto dela com um algodão. E hidratei o rosto dela com um hidratante nutritivo da Nivea, tá? Hidratei bem o rosto dela e dessa vez eu usei só esse hidratante, não usei nenhum olhinho e nenhum outro tipo de hidratante junto. Apliquei a base ali com a esponjinha da Mari Saad. Eu sempre uso a esponjinha úmida, tá? E eu fiz uma mistureba de base. Não vou saber falar pra você certo quais bases que eu usei, mas eu usei acho que umas 3, 4 bases ali, de marcas diferentes e tons diferentes para chegar no tom dela. E fui aplicando ali, dando batidinhas e dando acabamento. No pescoço ali não apareceu, mas eu sempre arrasto ali no pescoço para não ficar divisão e na orelha também, tá? Cuida para dar acabamento ali na bordinha do nariz, que sempre fica acumuladinho. De corretivo, apliquei o corretivo da Bruna Tavares na cor M10 e eu apliquei a maior parte desse corretivo na parte das olheiras e um pouquinho só no centro do rosto dela, tá? Testa, nariz, queixo e arco do cupido ali na boca. Com a mesma esponja da Marissade, eu vim dando acabamento. Sempre comece por onde tem menos quantidade de corretivo, tá? Ou seja, no centro ali do rosto, onde eu tinha aplicado pouquinho, porque sempre seca mais rápido. E depois eu venho dando acabamento nas olheiras, começando pela bordinha do corretivo e indo em direção ali ao olho dela, tá? Sempre com batidinhas suaves e firmes. Fiz o contorno com corretivo da Natura, o Escuro 06, eu acho, que ele é um corretivo líquido. E eu fiz só na lateral do rosto dela, tá? Eu queria fazer uma maquiagem mais voltada para atendimento, que é uma maquiagem que eu normalmente faço quando eu atendo. Eu faço muito esse estilo de maquiagem, tá? E eu tava sentindo falta de ter esse tipo de maquiagem aqui no canal. Então eu fiz ali, fui dando batidinhas com um pincelzinho chanfrado de cerdas naturais. E o restinho que tinha ali no pincel eu passei na mandíbula dela, tá? Não fiz contorno no nariz. Apliquei iluminador, o iluminador de sempre da Make More, o Radiance com batidinhas, porque a pele tá molhada, e aos pouquinhos, tá? Porque senão ele se espalha ali em todo o rosto, como ele é solto, tá? Então, apliquei ali, apliquei um pouquinho no nariz, no centro da olheira ali, no centro da olheira não, no centro da sobrancelha e em cima da boca também. De blush, eu usei esse blush, que ele é um blush iluminador da Revolution, tá? Eu não vou saber falar o nome pra vocês, mas ele é um blush que ele tem umas partes de iluminador e uma parte rosinha. E ele fica muito bonito na pele, como vocês podem ver. De pó, eu usei o pó da Airspun, que já tá acabando o meu. O meu é na cor 7011, tá? Então, apliquei ali, dei acabamento primeiro nas olheiras dela para tirar o que tiver de acúmulo de corretivo e apliquei o pó. Primeiro eu vim com um pincel de pó dando batidinhas nesse pó solto, tá? Pra fixar bem ali na pele. E depois eu vou polindo com o pó da Bruna Tavares, na cor 40. Vou ali em movimento circular, polindo, tirando todo o excesso de pó solto da pele dela para não ter risco de estourar na foto. Intensifiquei o contorno com o pó de contorno 08 da Poa Beauty, tá? E aí depois eu apliquei um pouquinho mais de iluminador. Blush acabou que eu acho que eu nem apliquei mais, se eu não me engano. Não me lembro, mas acho que eu não apliquei mais, tá? E aí eu comecei os olhos. Para os olhos eu dessa vez eu preferi começar pela sobrancelha. Às vezes eu faço a sobrancelha antes e às vezes não, vai muito do que eu vejo que precisa, sabe? A Fê, ela tem a sobrancelha um pouco mais falhadinha, então quando eu preciso preencher um pouco mais, eu prefiro começar antes e fazer o recorte da sobrancelha. Se a sobrancelha não precisa de muita coisa, só dar uma preenchida de leve, eu normalmente faço por último, tá? Faço o olho e depois faço a sobrancelha. Eu não cortei a parte da sobrancelha ali, eu deixei aceleradinho pra vocês verem. E eu uso sempre pastinha, tá? Tô usando a pastinha da Colourpop com um pincelzinho chanfradinho. Tô aplicando o Eden da Urban Decay, que ele é um primer para sombras, e eu tenho gostado de fazer assim, eu aplico um pouquinho ali, em cima já tinha corretivo na pálpebra dela, tá? Só não tinha uma grande quantidade. Então, em cima eu aplico o Eden e dou acabamento com a esponjinha. Comecei aplicando um blush da MAC com um pincel 143 da Dai, que ele é um pincel pontudinho, e apliquei o blush Swiss Chocolate. Acho que assim fala, né? Intensifiquei bem ali a cor e fechei um pouquinho ali o canto externo, tá? Depois eu vim com um outro pincel, com um pincel
130 da Ico e vim dando acabamento nas bordinhas com o blush Sweet Peach da Poá também. Peguei esse blush e fui dando acabamento nas bordinhas, tá? Pra esfumar a bordinha e deixar um pouquinho mais claro ali quem vai ao início do olho dela, tá? Vocês podem ver que eu dei uma puxadinha com o Sweet Peach e esse pincel. Vou dando acabamento ali. Depois eu intensifiquei um pouco mais esse esfumado no canto externo com o Filme Noir da MAC também, que ele também é um blush, com o pincel 141 da Dye Makeup. Apliquei e intensifiquei bem esse tom. E aí, depois que eu intensifiquei esse tom mais escuro, eu voltei com o pincel anterior e a cor anterior, tá? O Swiss Chocolate e o pincel 141 na bordinha ali pra dar acabamento, tá? Então, eu venho mais com a pontinha do pincel e o Swiss Chocolate ali na pontinha dele e vou dando acabamento nas bordinhas. E depois, com esse mesmo pincel, eu volto um pouco com a cor mais escura pra devolver a cor pra ela, tá? Porque quando eu esfumo com um tom mais claro, eu acabo clareando ali o esfumado. E eu quero que fique intenso, como estava antes essa cor mais escura. Então, eu volto um pouquinho ali, intensificando. Varri o que caiu de excesso de sombra ali na pele dela, com um pincelzinho de iluminador. Eu gosto muito desse pincel da Michelle Palma para fazer isso. E aí eu vou começar o esfumado na parte de baixo. Eu não queria que ficasse nada muito intenso, sabe? Eu queria usar preto, mas eu não queria que ficasse muito preto. Então eu comecei com o pincel 130 da Dye Makeup, que ele é um pincel lápis pontudinho, e apliquei o mesmo tom que eu usei em cima, o Swiss Chocolate. Para dar acabamento ali na bordinha, eu usei o pincel 132 da Dye também. Só na pontinha do pincel, o blush Sweet Peach, que eu usei para dar acabamento na parte de cima. E mais na raiz dos cílios, com o pincel da Macrylan, eu apliquei o Filme Noir, tá? Apliquei bem ali. Daí, na linha d'água dela, eu apliquei delineador em gel, só na linha d'água dela, tá? Se quiser deixar essa parte mais escurinha, pode dar uma borradinha ali por fora e esfumar, mas eu não quis fazer isso. E aí, com um pincel chanfrado mais firme, mais fininho, eu peguei sombra preta e dei uma seladinha ali, só bem rente aos cílios, só pra dar uma leve escurecida nesse esfumado, tá? Como eu falei, eu não queria que ficasse nada muito escuro. Daí eu fiz assim. Voltei para a parte de cima, dei uma alisadinha ali primeiro com a esponjinha, que sempre acumula um pouquinho, e apliquei essa sombra da Poa Beauty também na cor Vanilla, que ele é um douradinho cintilante, ele é muito bonito, sabe? Então, apliquei ali com um pincel de esfumar, dando acabamento já em toda a parte clara que eu não tinha aplicado nada de sombra. Voltei com o pincel o 141 da Dye para dar acabamento ali no esfumado entre a cor clara e a cor escura. E aí, com a cola da Nath Capello e um pincelzinho de esfumar, eu apliquei primeiro essa cola e depois eu apliquei um glitter da MBA, que é na cor prismática. Ele é muito bonito, esse glitter. Eu uso muito pouco ele, mas olha, ele vale cada centavo. Ele não é um glitter barato, mas ele é muito bonito. E aí, como o glitter da MBA ele é um pouco mais grossinho, eu usei o 22 da Bitarra, que ele é bem fininho para dar acabamento nas bordinhas ali. Fiz um delineado reto com o delineador da Nath Capello, eu não queria puxar gatinho, não queria fazer nada, eu queria uma maquiagem mais clássica, então eu só fiz um traçado ali só para cobrir os cílios postiços e apliquei o batom. O batom eu não fiz cortes também na edição, tá? Eu só acelerei para vocês verem bem como eu tô fazendo. O batom que eu usei, ele é um batom em bala da Maquier. Então, eu raspei ele ali na plaquinha e diluí com um diluidor da Make More. E eu aplico sempre o batom com pincel, tá? Esse pincel que eu tô usando é um pincel Xing Ling, eu acho. A marca é Miss France. E ele é um pincel língua de gato, tá? Eu uso ele para fazer recorte na sobrancelha, eu uso ele para fazer cut. Tenho usado ele também para unir com os cílios postiços, sabe? Os cílios com cílios postiços, aplico o delineador. Tenho gostado muito desse modelo de pincel. Ele é bem fininho e eu paguei R$ 5 nele, muito barato. E eu tenho gostado também para aplicar batom. O pincel que eu normalmente uso para aplicar batom é o pincel da Dye Makeup. O 161, tá? Só ele é bem menor que esse. Aí uni ali os cílios postiços, como eu falei, com delineador em gel. E foi essa maquiagem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui qual o estilo de maquiagem vocês querem que eu traga. Eu quero trazer mais maquiagens assim para atendimento real mesmo. E um beijo e até a próxima!